está na hora de olhar para o Oriente. Não para replicar o Oriente, mas para entender por que eles deram certo, qual é o modelo de desenvolvimento que fez com que aquilo ali, com que a China se tornasse hoje o maior caso de sucesso de país de desenvolvimento no mundo. O arranjo institucional Brasil-China ele é no mínimo interessante. Ele é no mínimo interessante porque o Brasil hoje ele vivencia uma situação em que ele é superavitário em relação à China, levando em consideração suas relações comerciais, mas ao mesmo tempo que o Brasil ele é um país superavitário, o Brasil ele se primarizou ao longo do tempo. O Brasil nos anos 70 exportava carros, semicondutor e por aí vai para a China. O Brasil de 2017 é um Brasil um pouco diferente, um Brasil que na verdade tem na sua pauta agrícola algo muito forte. Levando em consideração que a nossa pauta agrícola é forte por conta também de muita inovação tecnológica, cada grão de soja tem um percentual enorme de esforço científico de nossos engenheiros agrônomos, o Brasil ainda assim hoje não consegue se desamarrar da dependência da exportação de commodities para a China, algo que há 30 anos atrás nós não estamos falando da mesma coisa. Então, levando em consideração que hoje 50% do que o Brasil exporta para a China é basicamente soja, e que os outros 50% estão divididos entre 3 ou 4 produtos que são primários, de fato nós temos uma situação em que a China hoje tem uma relação, em relação ao Brasil, de dependência estratégica. Não somos nós que somos os dependentes estratégicos, são os chineses. No fim das contas, o Brasil é o maior exportador de soja para a China também. Mas levando em consideração também que a China é a nossa maior compradora de um produto só, que é hoje um dos pilares principais da nossa economia, o Brasil se encontra então numa situação de vulnerabilidade pelo seu superávit. Aí entra o questionamento, será que seria interessante ser um país superavitário com a China, com uma pauta altamente concentrada em um produto ou em 4? Fica aí o questionamento. E isso muda em grande escala o que o Brasil tem como poder de barganha em relação à China. Isso muda em grande escala o que o Brasil pode fazer em relação às suas possibilidades para a China. Porque isso faz com que o Brasil ele passe a desenvolver sua relação com a China a partir de um prisma muito específico. Na verdade, que são, em primeiro lugar, segurança energética, em segundo lugar, segurança alimentar e, em terceiro lugar, logística. São os 3 pontos hoje que levam adiante a relação Brasil-China. Tudo isso dentro de uma grande estratégia em que empresas chinesas cada vez mais vêm abocanhando partes maiores do mercado brasileiro. O que não necessariamente é ruim, já que você tem mais empresas competindo no mercado nacional. Mas, ao mesmo tempo, a maneira como nós lidamos com isso, ou seja, a ausência de uma estratégia pontual e específica para a China, é algo que nos traz necessariamente um grande desafio, um desafio institucional. E um desafio institucional porque o Brasil ele passou a vivenciar um grande choque entre modelos institucionais radicalmente distintos a partir da interação recente com a China. Porque a China tem um modelo de organização interna e um modelo de desenvolvimento de relações externas que, de maneira alguma, condiz com algo que nós temos no Brasil. Quando você compara a importância de cada ministério ou de cada estrutura do partido, como elas se relacionam e o poderio que elas têm dentro da China, e assim como a sua independência para lidar com outros atores fora da China, nós criamos aí, então, um arcabouço complexo. E que esse arcabouço complexo, nós não temos a cultura institucional que nos permita lidar com esse fenômeno. É algo muito distinto. Do ponto de vista como o modelo está desenhado e como, de fato, as instituições do Brasil agem e as instituições chinesas agem, é como se a gente tivesse, de um lado, um arcabouço ostensivamente ativo, em termos de planejamento, preparação e execução do plano, o que, obviamente, acarreta com que os chineses tenham um plano ativo em relação ao Brasil, um programa claro, e eles sabem exatamente o que querem, enfim, trazer, ganhar com o Brasil. Do outro lado, o arranjo brasileiro dificulta o planejamento e uma postura mais ativa em relação aos chineses, o que faz com que o governo federal, estados e os municípios não consigam se organizar de maneira clara, natural, a uma entrada que é ostensiva, é firme e é organizada. Então, parte, eu acho que é do que nós viemos construindo juntos aí no último ano, passa necessariamente por essa postura. Como se o alerta e a mensagem que a gente gostaria de dar, o Brasil precisa se preparar
de maneira ativa em relação à China. E isso acontece, obviamente, não tem ninguém, né, não existe essa alegoria de que o Brasil, que nada está programado, está preparado no Brasil. Mas o que há é muito concentrado. Os canais de preparação do lado brasileiro são concentrados em canais muito específicos. Exportação de proteínas, enfim. Alguns canais têm, de fato, seu plano, seu programa. Mas, do ponto de vista institucional, o governo não consegue se planejar e receber, de fato, a agenda com aquilo que a gente consegue realmente entender como a gente vai ganhar, qual é a área. O investimento vai ser em tecnologia ou vai ser simplesmente exportação eternamente? Então, essa preparação ativa do Brasil em relação à China é algo que falta hoje de maneira organizada, de maneira estratégica e em unidade. E aí, parte desse digamos assim, um problema diagnosticado assim, com a sua complexidade, claro, mas vem da própria maneira de se relacionar nesses canais Brasil-China. Os chineses apostam muito num personalismo, digamos assim. Os chineses são pouco institucionais em alguma medida. Por exemplo, ao invés de firmar ou enxergar parcerias com determinado ministério ou determinado setor de uma companhia, do ponto de vista institucional, em alguma medida isso é sempre personalizado, né? Personificado. Do lado brasileiro, isso, se institucionalmente é ruim, do ponto de vista pessoal, talvez seja interessante para algumas pessoas. Ou seja, se o canal do lado de lá personaliza em mim, eu tenho a obrigação de institucionalizar aquilo dali. Então, a gente fica nesse jogo do lado dos chineses, é pouco institucional naquela relação com o Brasil. Do lado brasileiro, é interessante que a coisa deixe de ser compartilhada ou deixe de ser uma unidade e fique focada em mim. Então, uma boa parte das pessoas que lideram a relação Brasil-China acaba construindo uma mística em torno do que é se relacionar ou do que é a pauta China, como se um especialista em China... É como você reage com a ideia de que alguém vai te dizer que é um especialista em Brasil. Então, um pouco do que a gente fez aqui até no projeto é fatiar isso, é dizer, olha, vamos parar de falar de diferença, não, mas a mística do chinês é muito difícil lidar, é muito diferente. Vamos falar das agendas, cidades inteligentes. Faz diferença se é na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Europa? Não faz. Curitiba e Xangai podem dialogar de igual para igual, independentemente se é China, não interessa. Língua, cultura, vai ser relevante dentro da sua proporção. Mas não é um impeditivo que cria mística de maneira que você precise de especialistas absolutos na cultura. Isso não é verdade. Porque observando o que existe hoje de principais modais estratégicos brasileiros para a China, tudo que existe hoje como eixo prioritário acordado nas agendas bilaterais é seguido à risca e vai bem. As empresas chinesas de energia no Brasil são muito elogiadas pelos ministérios, porque têm o hábito da prestação de contas, entregam as obras antes do período acordado, têm uma interlocução muito boa com o ministério. Ao mesmo tempo em que as principais grandes obras infraestruturais levadas adiante pelos chineses, e muitas vezes tendem a reduzir o custo do Brasil de maneira interessante. Então eu diria que não necessariamente nos falta pragmatismo, mas falta de fato compreensão do que pode ser feito para a ampliação de pauta. E também falta compreensão de principais pontos de sensibilidade. É muito prático lidar com um país com um projeto muito claro e com muito recurso, mas que na prática esse recurso não necessariamente vai se converter em um projeto que vai ter um legado permanente. O que hoje nós vivemos com a China é algo interessante, em que, na medida em que a China se consolida enquanto um grande parceiro comercial brasileiro, um grande parceiro estratégico brasileiro, um grande parceiro político brasileiro, a China também se consolida como o maior desafio brasileiro. Porque o Brasil nunca foi tão vulnerável como ele é com a China. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil nunca teve tantas possibilidades como o Brasil tem com a China. Eu gosto de dizer, alguém me perguntou uma vez o que significava o mercado brasileiro e que oportunidades residiam ali. Eu falei, o Brasil tem 200 milhões de pessoas e 200 milhões de oportunidades. A China tem 7 vezes mais oportunidades. Essa é a minha conclusão.
Então, quando a gente para e pensa em pragmatismo institucional brasileiro, eu acho que, antes de tudo, falta a coordenação institucional brasileira para conseguir lidar com um modelo distinto. A razão pela qual, hoje, nós não conseguimos ser mais ativos em relação à nossa pauta com a China, muito diz respeito ao fato de que a nossa coordenação interinstitucional ela é muito mais complexa, porque nós não temos o hábito de lidar individualmente cada parte da estrutura com o seu equivalente em outro lugar do mundo. Ao mesmo tempo, esse é o modelo imprimido pela China, não só no Brasil, mas em grande parte do planeta Terra. Nenhum crime nisso. Mas o aprender a lidar com isso é o que molda as possibilidades do que pode ser feito hoje, amanhã e depois. Os BRICS, entre 2007 e 2017, eles mudaram radicalmente a sua figura. Em 2007, o Brasil e a Índia tinham um papel muito forte de articulação e idealismo. O BRICS ele tinha, na verdade, um potencial de cooperação, articulação política entre países fortíssimo. E daí surge, então, um modelo que ele visa criar um novo mecanismo para dar uma nova voz ao que seria, então, um G5 e não mais um G7 ou G8. Esse G5 seria, então, um grupo das 5 maiores potências emergentes do mundo. Só que, ao mesmo tempo em que você fala sobre temos juntos a maior produção de grãos, temos juntos a maior produção energética, temos juntos a maior população, nós também temos as maiores dissintonias que o planeta Terra também já viu em um grupo só, o que é um desafio gigantesco. Então, quando você para e pensa em BRICS, tem que pensar que, neste exato momento, China e Índia têm um conflito fronteiriço gigante. Pensar em BRICS significa pensar que a Rússia, há pouco mais de 80 anos atrás, ainda havia abocanhado boa parte do norte chinês. Pensar em BRICS também significa pensar que o Brasil recebe muito em relação a investimentos, mas é o país que menos coloca alguma coisa. E que todos os outros países do BRICS são países que, tirando a África do Sul, têm matriz institucional asiática, ou no mínimo um encontro entre duas matrizes, que é o caso russo. O Brasil, por outro lado, é plenamente ocidental em relação à sua origem institucional. Então, quando nós paramos para pensar no que nós temos de diferença entre nós mesmos, são muito maiores do que quaisquer possibilidade de articulação política. E o que é muito interessante nesse ano em especial nos BRICS é que 2017 consolida e termina de consagrar um ciclo que levou a China, inevitavelmente, a ser a líder do grupo. A China hoje é a principal potência dentro dos BRICS e os BRICS, na minha opinião, terminam por ser um grande fórum de concertação entre países com grandes potenciais em mercados com um dos maiores investidores do mundo. O que deixa de ter a sua finalidade original, que não é necessariamente uma finalidade, mas talvez uma intenção original, que seria a intenção de criar um novo fórum para coordenação e uma nova voz para países em desenvolvimento, e ele passa a ser, então, um grande organismo de coordenação política chinês. Talvez essa estrutura ainda mude, afinal de contas, ela é composta por diversos membros. Mas os BRICS hoje, eles alteraram radicalmente sua concepção do que eles podem de fato ser. E, ao mesmo tempo que isso acontece, as oportunidades se mantêm. Então, dentro dos BRICS, por exemplo, a cooperação cultural é algo muito interessante, a cooperação interinstitucional para investigações é muito interessante. Os principais pontos de contato entre Brasil e China, inclusive, quando não direto dentro do Brasil, no vínculo instituição-instituição, no caso Ministério-Ministério, por aí vai, ele se dá dentro dos BRICS. Então, os BRICS eles representam hoje também o maior ponto de encontro entre Brasil e China. Mas não só entre Brasil e China. Tirando Rússia, outros países do BRICS também têm no fórum o seu principal ponto de encontro com a China. O que, no final das contas, representa um grande desafio, mas uma grande provocação ao que de fato vem sendo a ascensão chinesa. Talvez o modelo BRICS ele nos faça compreender um pouco melhor o que pode ser, de fato, um mundo em que a China seja ainda mais preponderante. Agora, o que isso quer dizer daqui para frente, eu também não me arrisco a dar uma resposta, mas é no mínimo um indicativo interessante. Essa é marcada a terceira onda, né, de investimentos chineses. E aí, o Otávio me corrige aqui, mas a percepção é de que a primeira e a segunda onda de investimentos chineses no Brasil foram, se não fracassados, mas poderiam ter sido muito mais proveitosos dos dois lados. Dos dois lados. Você tinha a ocasião, acho que,
é bem claro isso até em diretivas, assim, da maneira como os chineses hoje vão investir, precisam investir, as companhias, por exemplo, as companhias state-owned precisam investir fora da China, né? No Brasil, a segunda onda marca empresas de metal pesado comprando loja de Havaiana. Enfim, investimentos completamente fora da caixa e do core business da companhia. Então, é claro que é um momento de oportunidade no Brasil. A crise faz com que os preços vão lá embaixo, os chineses assim, para o Brasil é óbvio que é interessante receber os investimentos. Ponto. Mas o desafio aí é perceber que o achismo de que simplesmente entrar dinheiro no Brasil vai ser necessariamente bom no médio e longo prazo é uma alegoria, assim, é quase que fé, que não é verdade. Precisa ser bem feito, precisa ser estudado os dois lados. Agora mesmo, há 6 meses atrás, os chineses entraram numa companhia com um preço completamente fora do ideal, do valuation real da companhia. Então, dos dois lados, você precisa de fluidos na cadeia, né? Você precisa de assessoria dos dois lados, tanto do ponto de vista do Brasil, para de fato receber aquilo nas áreas que realmente interessam e para as companhias da maneira que realmente interessa, e do lado dos chineses, sem dúvida, não tem como entrar, e aí esse eu acho que é o ponto central dessa nova onda, dessa terceira onda dos investimentos. Não dá para entrar de qualquer maneira, de qualquer jeito, sob qualquer preço, em qualquer situação. Tem que ser estudado. E até há uns 3 meses, a gente, um dos conselheiros da embaixada em São Paulo, ele mencionou, dizendo, olha, é importante que as empresas chinesas estudem mais, se preparem melhor para entrar no Brasil. Eles precisam olhar 6 meses, 12 meses, 18 meses, qual o mercado que eles vão entrar. O Brasil tem nuances regulatórias absurdas. Especialmente se você considerar que a entrada maior é no setor de infraestrutura. Você tem, por exemplo, os chineses entrando no setor de energia, eles vão, na comercialização, eles vão precisar litigar na Câmara de Arbitragem. Como é que funciona a arbitragem no Brasil, enfim. São algumas nuances na entrada que precisa ser estudado dos dois lados. Então, para que essa nova onda seja, de fato, um momento de sucesso para os dois lados, eu acho que é uma condição sine qua non que haja assessoria e, a preparação do lado chinês e, especialmente do lado brasileiro, a preparação para receber isso, porque não funciona só na moda do vamos entrar e está tudo bem. É importante que isso seja feito de maneira estudada dos dois lados. A gente hoje vive uma onda de mudanças com o objetivo de garantir essa segurança, né? Um pouco mais. Assim. Mas o setor regulatório é um desafio e não acho, do ponto de vista da própria reforma nesses setores, alguns, energia, rodovia, vai ser sempre um ponto delicado para mexer. Então, tem que ser feito com parcimônia. A entrada não pode ser, digamos assim, momentos de crise, o preço lá embaixo, não pode ser oba-oba. Porque tem um relatório do Conselho Empresarial Brasil-China em que eles mencionam o insucesso na primeira e na segunda onda em algumas companhias. E é gritante, assim, né? Você sai completamente do seu eixo de investimento tradicional, você não conhece o mercado, você trabalha sem ter, enfim, aquele parâmetro de preço no seu próprio país local, enfim, isso é um problema. Então, é importante que haja o estudo e a preparação dos dois lados. Para mim, acho que o momento de crise precisa ser enfrentado com muita preparação. Eu ainda acrescentaria ao seu ponto, a dinâmica China-Brasil é muito interessante porque ela é uma dinâmica que ela é concentrada na mão de muitos players que, em países com os quais o Brasil tem relações muito tradicionais em diversos outros aspectos que não é econômico, as relações elas não se concentram na mão de um número gigantesco de pequenos, que acabam concentrando poderizinhos em diversas etapas da cadeia e que, no final, dificultam o processo de você conseguir levar adiante a construção de qualquer tipo de projeto. Então, quando a gente fala de relações comerciais entre Brasil e China, a viabilização ou o incremento de projetos, ele passa por uma multidão de aventureiros, que é algo fantástico.
Então, por exemplo, justamente o caso que o Eduardo comentou agora da empresa que foi comprada por um valor muito maior. Isso é um caso bem interessante de uma empresa brasileira que foi comprada por um valor 4 vezes maior do que o seu valor real de mercado. E isso acontece porque, no fim, quem conseguiu as chaves para efetuar a venda, de fato, é um grupo pequeno, pouco conhecido, mas que domina eixos específicos da relação com o país em questão, seja no Brasil, seja na China. O maior desafio, na minha opinião, levando em consideração as grandes ondas de investimento chinês no Brasil hoje, é o fato de que é imprescindível que sejam criadas estruturas respeitáveis, capazes de conseguir balizar o futuro da relação comercial sino-brasileira. É imprescindível que o Brasil consiga estabelecer eixos estratégicos, estabelecer grupos consolidados, para que dessa maneira nós consigamos ter um grau razoavelmente maior de confiabilidade no que se faz. Hoje em dia você tem uma enormidade de recursos chineses que de fato podem ser atraídos e que efetivamente entram no mercado brasileiro, mas que ao entrar no mercado brasileiro você eventualmente corre o risco de, enfim, fazer um investimento vazio, um investimento que no final das contas é muito maior do que o que deveria ser feito levando em consideração o valor de mercado de uma empresa, ou então a compra de um ativo estratégico que na verdade não é tão estratégico. E isso levando em consideração o fato de que aqui na China os deep pockets são muitos, mas ainda assim são diversos, não são necessariamente todos vinculados a uma mesma estratégia, um mesmo plano, eles também atuam em cadeia, mas individualmente. Isso é um grande desafio, é um grande desafio. E eu imagino que os próximos passos que o Brasil venha dando, de tudo aquilo que cabe ao governo fazer, eu imagino que o governo até agora vem fazendo um bom trabalho em relação à criação de um ambiente regulatório e um ambiente de mercado mais favorável. Mas, ao mesmo tempo, existem outros ambientes. E nesses outros ambientes há muito que tem que ser feito. Então, o fortalecimento, por exemplo, de câmaras de comércio reais e não câmaras de comércio fictícias, o fortalecimento da interação e integração entre confederações e associações industriais e agrícolas brasileiras e chinesas é algo muito importante. E porque é a partir daí que você consegue compreender como você também explora o vetor inverso. Não apenas como a China coloca algum dinheiro no Brasil, mas como o Brasil também acessa, por exemplo, o mercado chinês. Como eu coloquei ali atrás, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, 1 bilhão e 400 milhões de oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, não são oportunidades triviais. E o lidar com cada uma dessas oportunidades é um grande desafio. E a maneira como se lida com esse desafio, ela passa necessariamente pela institucionalização desse mecanismo. Um bom exemplo de uma iniciativa interessante que alcança, né, essa noção de método de institucionalização de práticas, de acordos de cooperação real, formais, enfim, com esse grau de institucionalização é importante. 4 dias atrás, nós junto ao presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, Gustavo Schmidt, nós fizemos uma visita à CIETAC, a maior câmara de arbitragem, que na China funciona não só como uma câmara de arbitragem, mas também como uma câmara de promoção comercial, como uma espécie de união. Nós os visitamos para falar qual era a agenda, né, da discussão. Essa onda de investimentos que você comentou, é fato que vai haver litígio, vai haver alguns conflitos, e isso vai ser levado ou para o judiciário brasileiro, ou, em vários casos, em contrato de infraestrutura, para solução arbitral. A agenda era, a CIETAC precisa, né, promover um instrumento de consulta para as empresas chinesas que estão entrando, e o ponto era justamente de que maneira a gente poderia criar, desde agora, prevendo o que vai acontecer lá na frente, porque, de fato, o primeiro ano agora foi os 2 últimos anos, né? Então os contratos estão começando a ser fechados, os acordos, né, a entrada de fato dos investimentos acontece agora. Então você tem um prazo de 3, 5, 8 anos para que os conflitos e os problemas comecem a aparecer. Então, nós visitamos para dizer, olha, lá na frente um problema pode surgir. Vamos pensar uma maneira de institucionalizar uma prática. Como que a gente oferece a consulta para quando eles chegarem lá, como daqui a gente já oferece esse tipo de assessoria para as empresas. Isso, para mim, é um bom exemplo de como tornar uma questão institucional. Então, você, em vez de ser algo que um caso deu certo, você traz para dentro de uma CIETAC, de um CBMA, um método, né? Uma prática que vai ser institucionalizada.
A China também é muito protecionista, então talvez até mais do que alguns outros. O Brasil até hoje não reconheceu a China enquanto economia de mercado, por exemplo. O Brasil hoje não deu à China esse status, levando em consideração a dificuldade que é lidar com a China nesse sentido. Por exemplo, hoje o açúcar brasileiro está tributado em 90% para entrar no mercado chinês, e ele ainda assim compete. Então, quando a gente leva esse fator em consideração, a China ela representa um desafio muito semelhante a todos os outros. A diferença é que o Brasil ele tem menos mecanismos, na minha opinião, para que o Brasil barganhe melhor, porque o Brasil tem uma pauta muito concentrada aqui. Logo, não são poucos os comentários das grandes associações agrícolas brasileiras, e por aí vai, em relação a não conseguimos barganhar melhor. Assuntos relacionados à tarifa, assuntos relacionados à autorização de grãos, à certificação de frigoríficos, por aí vai, que é basicamente o que o Brasil exporta para a China, por isso mencionei esses produtos. Sem que isso represente eventualmente algum material de barganha em uma negociação terceira. Então o Brasil realmente se encontra numa posição hoje muito mais sensível e vulnerável nesse sentido. Mas os esforços são muitos. Então, se existe um esforço que o governo faz hoje e que ele vem fazendo há muito tempo, é o esforço agrícola, né? Que é hoje que o Brasil tem de mais refinado e interessante. Isso faz parte necessariamente do nosso projeto quando a gente olha, até no contexto do que a gente está fazendo aqui, a gente, digamos, nós dividimos em 3 dimensões, né? Como criar um momento, como fazer do projeto, do fórum, um momento interessante de melhor percepção entre grandes tomadores de decisão dos dois lados. Nós procuramos deixar um legado, né? A parceria que estamos fazendo com vocês aqui, de registrar o momento, enfim, levar isso adiante enquanto uma discussão realmente qualificada. E o terceiro ponto do que a gente construiu no último ano é o que a gente enxerga como longo prazo, o que precisa ser feito para lá na frente. Então, eu e o Otávio hoje a gente enxerga como ponto lá no final, daqui a talvez uns 2 ou 3 anos, a gente conseguir fazer um endowment interessante para construir uma ponte real de número em relação a, não só, de um lado, número, mas também qualidade. É importante que o brasileiro, o estudante brasileiro que está aqui na China, seja um estudante mais qualificado. Então, o Brasil é extremamente subrepresentado na China. Você tem uma noção, eu morei 2 meses em Xangai e no período que eu fiquei lá, em 3 dias, por exemplo, eu conheci 5 vezes mais italianos do que eu vi em 2 meses em Xangai. Então, assim, é muito subrepresentado. O número de estudantes brasileiros na China, e a gente tem esse dado, assim, a gente tem feito um esforço para mapear esse dado, é muito reduzido. É praticamente 1000 vezes menor do que o número de estudantes brasileiros que você tem nos Estados Unidos, por exemplo. Então, na verdade, é mais de 1000 vezes. É mais de 1000 vezes. Porque a comparação que a gente tem hoje é que, segundo o dado do Ministério da Educação chinês, o número de estudantes brasileiros que estão aqui fazendo pesquisa, não necessariamente vindo estudar idioma, né, fazendo pesquisa, ele não ultrapassa em muito os 100, enquanto nos Estados Unidos você tem algo em torno de 25 mil. Então, na prática, nós somos 2.500 vezes menores aqui na China do que nós somos em outros países. Em 3 dias em Xangai, numa oportunidade só, eu conheci 15 italianos. 15 italianos em 3 dias, estavam num grupo. Eles eram todos de uma universidade só, já estudavam, por exemplo, já faziam a graduação parcial em chinês, e isso numa faculdade só. Num outro grupo eles já tinham outros 15. No tempo que eu passei em Pequim, eu conheci o mesmo número de pessoas ao longo de 5 meses e meio. Mas em Xangai eu vi um brasileiro. Um brasileiro que estava aqui. Não sabia falar inglês e não sabia falar chinês, e veio mesmo assim para colocar a cara, dar as caras aí e tentar aprender de fato. Então, especialmente em Xangai, que quando você pensa Xangai recebe mais estrangeiros do que outros lugares aqui na China, o número de brasileiros é muito, muito subrepresentado perto do que a gente precisava aqui. E especialmente entre os estudantes, fazendo mestrado, doutorado, estudantes de ponta. Então, isso é algo que precisa, de fato, ser mudado. Mas isso, além disso tudo, ainda existe um fator muito importante no porquê isso tem que ser mudado. O que mudou a minha vida e o que mudou a minha percepção e o que, não só a minha, de todos os outros que, enfim, junto comigo e eu junto com eles também, estivemos aqui na China ao longo dos últimos anos e
nos esforçamos para, de fato, conseguir construir uma ponte, por mais que tímida, existente entre Brasil e China, a partir do prisma da sociedade civil e estudantes, pesquisadores, é o fato de que é impossível a gente pensar Brasil amanhã sem a gente oxigenar perspectivas. Hoje, todos os grandes pensadores de Brasil são essencialmente ocidentais. Não necessariamente em sua etnia, mas com certeza em sua ideologia. Pensar Brasil amanhã envolve criatividade. É impossível a gente projetar uma estrutura que seja funcional se a gente continuar batendo cabeça em cima dos mesmos pontos que não funcionaram até hoje. Se a gente continuar batendo cabeça em cima de arranjos e modelos institucionais que na prática replicam um ideal que não necessariamente nos serve, porque ele não parte do pressuposto de que o Brasil ele se institucionaliza enquanto país da maneira como nós nos institucionalizamos. É uma réplica sul-americana ou uma réplica latina de um modelo que atualmente, inclusive, está em crise. E pensar Brasil amanhã naturalmente envolve entender como é que outra coisa em qualquer lugar do mundo deu certo. E esse é o papel da academia, em grande parte. É conseguir pautar o debate também sobre como a sociedade pode se reorganizar, se rearticular, se oxigenar para que você tenha perspectivas positivas em relação ao que pode ser amanhã. E enquanto nós não conseguirmos suplantar a barreira do conhecimento, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos continuar batendo cabeça em cima dos mesmos temas. E a partir disso, o esforço que nós fazemos aqui na China para conseguir mapear, mesmo que seja um estudante a mais, esse um estudante a mais, voltando para o lugar certo na hora certa, seja no governo, em empresas, universidades, sociedade civil, se ele quiser permanecer na China, se ele quiser ir para outro país, se ele quiser voltar para o Brasil, esse um estudante a mais, no nosso percentual, já representa pelo menos 10% de sucesso. Uma pessoa. E o projeto é que daqui para frente a gente consiga conscientizar a estrutura, é o que a gente vem trabalhando incessantemente, dia após dia, para que a gente consiga influenciar a estrutura de que está na hora de olhar para o Oriente. Não para replicar o Oriente, mas para entender por que eles deram certo, qual é o modelo de desenvolvimento que fez com que aquilo ali, com que a China se tornasse hoje o maior caso de sucesso de país de desenvolvimento no mundo. E isso vai vir de um lugar, da academia. O esforço que nós fazemos para que a gente de fato chegue a um patamar interessante de repensar o conceito de desenvolvimento não vai vir do jovem por ser jovem, não vai vir do acadêmico por ser acadêmico, não vai vir do empresário que trata de China há 30 anos porque ele é um empresário que trata de China há 30 anos. Ele vai vir de repensar o conceito de desenvolvimento, baseado na oxigenação do pensamento acadêmico, empresarial, do pensamento da sociedade civil, a partir da comparação de estruturas. É importante entender o que deu certo, por que deu certo, como deu certo, o que deu errado, por que deu errado, como deu errado. E esse esforço, quando nós criamos uma associação estudantil, por mais pequena que ela seja, mas com fibra, ela vai longe. Porque essas pessoas são pessoas comprometidas com um futuro importante para o Brasil. Porque desses 100 estudantes, por poucos que eles sejam, esses 100 voltam. Eles voltam e ocupam espaços. Então, quando você observa hoje em Brasília as instituições, como, por exemplo, os principais ministérios, associações como a Apex, ou então as principais confederações como o CNA, CNI, você vai sempre ter pelo menos um. Não é suficiente, está longe do ideal, mas já temos pelo menos um que está em cada uma daquelas instituições, depois de ter passado um período interessante aqui na China e que ele, de fato, volta a influenciar o debate. Volta a influenciar o debate. Ou ele cria o debate que até então não existia. E a partir daí a gente pode então repensar o que a gente vai ser amanhã, a partir de um conceito múltiplo, mas um conceito possível. Tem um fator que muda completamente a escala de grandeza do que é experimentar. A vivência quando você está estudando fora, que é viver um país ocidental, ficar um ano nos Estados Unidos, um ano na França, do que a experiência de você estar na China hoje. Skin in the Game na China, você experimenta com coisas completamente fora do eixo ocidental, do eixo da sua experiência de vida normal. Então, o simples fato de um estudante ou um profissional estar aqui, por mais que ele não se dedique
ao estudo das relações Brasil-China. Isso é central na maneira como a gente precisa repensar a ida desses brasileiros para a China. Não é só Brasil e China, não é só relação Brasil-China. O fato de estar na China te permite estudar tecnologia do lado do que vai ser o próximo Vale do Silício, o maior do mundo. Aqui atrás, a gente está aqui na Universidade de Pequim, a menos de 10 minutos aqui, tem 400 empresas de tecnologia alocadas no mesmo bairro. No mesmo bairro. O estudante brasileiro, o profissional brasileiro, não precisa vir para a China para estudar a relação Brasil-China, muito menos para estudar a China, o mito de estudar a China. Aqui, um centro de excelência em tecnologia, ciências como um todo. Na rua que a gente está aqui, nessa avenida, todos os principais centros de pesquisa do governo chinês estão aqui nessa rua. E a tecnologia de ponta são mecanismos de excelência. Então, o importante é perceber que o fato de estar aqui te dá uma experiência em que você passa limpo tudo que você viveu do lado de lá. Então, por si só, isso já é absurdamente potente. É potente. Né? Você reinventa. O simples fato de você passar limpo o que você está vivendo aqui desse lado já te faz, né, repensar as coisas. Então, você viver num país que está antecipando o fim da moeda, não tem mais dinheiro na China. 60% das transações feitas na China no ano de 2016 foram digitais. Na Inglaterra, igualzinho. 60% também. Só que na Inglaterra, cartão de crédito. Na China é pelo celular. A China está antecipando o fim da moeda. Experimentar isso é uma... A gente, às vezes, para resumir, assim... e aí, como é que foi o período que você ficou lá agora, o último ano? É muito fácil. Eu fui para o futuro e voltei. E aí agora eu posso te contar mais ou menos como é que vão ser as coisas daqui para frente. Dinheiro acabou, não tem mais. Entrar no computador para comprar, acabou também. Não tem mais. Comércio digital na cidade, passado. Comércio digital agora até na Vila Rural. Essa oportunidade de experimentar uma dimensão assim, completamente diferente do que está acontecendo no Ocidente hoje, é um privilégio. É um privilégio. E isso não nega de maneira alguma o Ocidente, é importante lembrar. Claro. Muitas vezes quando a gente entra num debate profundo sobre China, o natural é que as pessoas nos perguntem alguma coisa relacionada a alguma percepção ou construção ideológica e por aí vai, que eu sempre digo, isso claramente não vem ao caso. O que importa aqui é a comparação de modelo e o que deu certo, o que não deu certo, o que existe de mais inovador e interessante ali. E isso independe de sobre qualquer ângulo dessa análise, de qual é o modelo político chinês e por aí vai. Você não precisa ser um aficionado pelo Partido Comunista Chinês para você vir até a China e compreender os diferentes rumos que a China de fato pode ter. E você também não precisa negar o partido para você dizer que a China de fato chegou até ali por conta do empreendedorismo do seu cidadão na base. É uma conjunção completamente diferente de fatores. A China é um conceito por si só. Não dá para pegar e colocar a China dentro de uma caixinha, dentro do arcabouço teórico que nós conhecemos bem. Não dá. Ela tem características próprias. E isso não é um juízo de valor, é uma observação factual da realidade. Descritiva. É descritivo. A China simplesmente é a China. E enquanto o brasileiro não compreender a China, nós vamos perder o próximo grande salto. Porque se você observar hoje as principais comunidades estrangeiras na China ocidentais, você vê que os Estados Unidos estão disparados em primeiro lugar, com mais de 1 milhão de americanos vivendo na China, e você tem também os italianos em segundo lugar. É incrível isso. E você tem os russos também ali em terceiro lugar, ou em segundo lugar no lugar da Itália, é algo assim, mas os Estados Unidos são os primeiros. Quando você observa os principais centros de excelência na China, você vai observar, sem sombra de dúvida, de que pelo menos metade são americanos. Quantos brasileiros você encontra nesses programas? Quantos brasileiros estão no centro de excelência chineses? Quando muito? 1. Mas o nosso esforço é o contrário. E para isso que a associação existe. Para isso que o esforço de juntar o estudante brasileiro na China serve para isso. Para criar massa crítica, para criar uma base de estudantes brasileiros na China. E quando eu digo estudantes, estou falando majoritariamente de pesquisadores, que é o grosso da massa estudantil na China. Estudantes de mestrado e doutorado. A partir daí, vai ser possível reimaginar relações Brasil-China.
A partir daí vai ser possível incluir a sociedade civil num debate qualificado sobre Brasil e China. A partir daí vai ser possível incluir o especialista em alguma parte, em alguma faceta do que é a relação Brasil-China, claro, dentro da formação de política pública e política externa, enquanto política pública para a China. A partir daí, as câmaras de comércio vão poder, de fato, ser câmaras sérias e muitas, ou talvez uma só grande, independentemente do modelo que cria, afinal das contas, não sou eu que tenho o dinheiro, né? Então, quem for criar esse tipo de instituição vai poder, de fato, ter muito mais espaço para isso, vai ter muito mais qualificação e ferramentas para isso. Então, o esforço que nós fazemos hoje é de criar as ferramentas para o Brasil pensar a China amanhã. Criar ferramentas. Criar ferramentas e construir uma ponte, que, por menor que seja, é uma ponte. Pode passar uma pessoa de cada vez, mas sim, já é uma ponte que até então não existia.